Você já parou para pensar se a pessoa com quem você conversou em um sonho esta noite era apenas uma criação da sua mente ou se o espírito dela realmente se encontrou com o seu no além? Todos os dias, a humanidade inteira passa por um processo de quase morte programado, o sono. Fechamos os olhos, nossos músculos relaxam, nossa consciência biológica se apaga e entramos em um universo onde as leis da física não se aplicam. Mas o que a ciência materialista chama de mero repouso neurológico e sinapses aleatórias, a doutrina espírita revela ser o momento de maior atividade da nossa alma, enquanto o seu corpo físico recarrega as energias nas correntes magnéticas do mundo material. Você, o espírito imortal, se liberta. Vamos quebrar as barreiras do desconhecido hoje e compreender o que acontece no plano espiritual enquanto o mundo dorme, analisando os segredos mais profundos da emancipação da alma. Para compreendermos a engenharia espiritual desse fenômeno, precisamos recorrer ao método investigativo de Allan Kardec. Na icônica Questão 401 de O Livro dos Espíritos, o codificador faz uma pergunta direta e essencial aos benfeitores espirituais. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? A resposta dada pelos espíritos superiores é de uma profundidade que revoluciona tudo o que sabemos sobre a psicologia humana. Eles responderam textualmente: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não necessitando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Perceba a grandiosidade dessa revelação. O sono não é a suspensão da vida, é a suspensão das amarras da carne. A sua mente não cessa de pensar, de sentir e de agir pelo simples fato de o cérebro físico estar em repouso. Quando o corpo físico adormece, ocorre um processo fluídico chamado desdobramento ou emancipação da alma. O perispírito, que é o corpo espiritual que une a alma ao corpo físico, expande-se, embora permaneça rigidamente ligado à carne por uma espécie de cordão fluídico ou magnético. O espírito adquire uma liberdade parcial de locomoção e percepção. É por isso que muitas pessoas experimentam a catalepsia projetiva, aquela sensação de estar consciente, mas sem conseguir mover os músculos, ou o clássico reflexo de sobressalto, quando sentimos que estamos caindo e acordamos assustados. Esse susto é simplesmente o choque do retorno abrupto do espírito ao receptáculo físico. Se você quer entender mais sobre essas mecânicas ocultas da vida e deseja receber respostas claras para as maiores dúvidas da sua existência, aproveite este momento para se inscrever no canal Respostas de Kardec. Juntos, nós desvendamos os mistérios que o mundo tenta esconder. Uma vez liberto das limitações materiais, para onde vai o espírito? A resposta depende inteiramente do seu padrão vibratório, dos seus pensamentos diários e das suas afeições reais. Na questão 402, Kardec questiona como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono, e os benfeitores explicam que os sonhos são o resultado direto dessa emancipação. Espíritos equilibrados, voltados para o bem e para o estudo, utilizam as horas de sono para frequentar colônias espirituais, assistir a aulas com mentores, visitar parentes queridos que já desencarnaram e trabalhar em tarefas de auxílio espiritual. Eles se reabastecem de luz e coragem para enfrentar os desafios do dia seguinte. No entanto, aquele que cultiva o ódio, o egoísmo ou os vícios morais acaba sendo atraído por simpatia fluídica para regiões de perturbação, encontrando-se com inteligências sombrias que partilham das mesmas fraquezas. Muitas pessoas questionam: se eu me liberto todas as noites e vivo uma vida real no plano espiritual, por que eu só me lembro de sonhos confusos, bizarros e sem nexo? A doutrina espírita resolve esse enigma com extrema lógica nas questões seguintes do livro.
Os espíritos explicam que o cérebro físico é um órgão material bruto. O espírito vive a experiência na dimensão espiritual com todas as suas percepções expandidas. Porém, ao retornar ao corpo físico no momento de acordar, ele precisa transmitir essas memórias através das células cerebrais. Nesse processo de tradução da dimensão espiritual para a física, as lembranças sofrem uma compressão e uma distorção severa. O que você lembra, como um sonho estranho, onde estava voando ou fugindo de um monstro, muitas vezes foi uma viagem real pelo espaço fluídico ou o reflexo de um embate energético com um obsessor. A história humana está repleta de casos documentados onde a emancipação da alma mudou o destino de nações e indivíduos. O próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, registrou inúmeros casos de pessoas vivas que, durante o sono, foram vistas em locais distantes, conversando com amigos ou prestando socorro em acidentes. É o fenômeno conhecido como bicorporeidade ou bilocação, que encontra sua explicação lógica nas propriedades do perispírito expandido. Cientistas e inventores do passado muitas vezes admitiram que as soluções para seus dilemas matemáticos ou descobertas químicas surgiram prontas em suas mentes logo após acordarem de um sono profundo. Eles não criaram a solução do nada. Eles a receberam de instrutores espirituais enquanto seus corpos repousavam, provando que o aprendizado não cessa quando fechamos os olhos. Um dos aspectos mais consoladores da sessão O Sono e os Sonhos diz respeito ao reencontro com aqueles que já atravessaram o portal da sepultura. Kardec pergunta diretamente se podemos visitar as pessoas que amamos e que já morreram. Os espíritos confirmam que sim. Esses encontros são extremamente comuns. Aquela saudade dolorosa que você sente durante o dia encontra um alívio sagrado durante as madrugadas. Você abraça seus pais, seus filhos ou amigos que partiram antes de você. Vocês conversam, trocam orientações e renovam os votos de amor eterno. Na maioria das vezes, você acorda apenas com uma sensação profunda de paz e uma leveza inexplicável no peito, sem se lembrar do diálogo exato. Mas a sua alma sabe que o encontro foi real e que a separação da morte é apenas uma ilusão temporária. Por outro lado, o sono também pode ser o cenário de graves advertências e combates espirituais. Os pesadelos recorrentes, onde o indivíduo acorda suando frio e com o coração acelerado, raramente são causados apenas por uma má digestão. O Espiritismo nos ensina que esses episódios são, muitas vezes, encontros reais com cobradores do passado ou reflexos de obsessões espirituais em andamento. É o momento em que as máscaras sociais caem e o espírito se depara com a realidade das suas próprias criações mentais. Gostaria de abrir um parêntese para ouvir você. Qual foi o sonho mais real ou a experiência mais marcante que você já teve durante o sono? Você já sentiu que recebeu um aviso ou visitou um lugar real? Deixe seu relato nos comentários escrevendo a frase "Minha alma desperta", para que possamos analisar juntos esses fenômenos. Sabendo que o sono é o portal para a nossa verdadeira vida, a forma como nos deitamos se torna uma escolha crucial para a saúde da nossa alma. Se você vai para a cama assistindo a notícias violentas, alimentando mágoas, discutindo ou focado puramente nos excessos materiais, você sintonizará sua mente com faixas vibratórias densas e pesadas. Os espíritos superiores nos recomendam a higiene mental e espiritual antes do repouso. A prece sincera, a leitura de uma página edificante e o pedido humilde ao seu anjo da guarda para que guie os seus passos no além mudam completamente o roteiro da sua noite. Ao elevar seus pensamentos, você cria uma barreira de luz ao redor do seu corpo físico e garante o passaporte para colônias de refazimento e aprendizado superior. O desdobramento pelo sono possui uma função pedagógica fundamental na nossa jornada de reencarnação. É durante essas incursões no mundo invisível que nós avaliamos, junto aos nossos guias espirituais, o andamento da nossa atual existência na Terra. Longe das ilusões do ego humano, nós olhamos para as nossas falhas diárias com a clareza da verdade.
É ali que repensamos atitudes, perdoamos mentalmente aqueles que nos ofenderam e recebemos a intuição necessária para corrigir nossos caminhos ao amanhecer. Muitas vezes, aquela ideia brilhante ou aquela paciência repentina que você encontra para resolver um problema difícil não nasceu de você, mas foi o fruto de um conselho sábio recebido em uma mesa de estudos no plano espiritual enquanto sua matéria descansava. Compreender a emancipação da alma através do sono nos liberta do medo do desconhecido e alarga os horizontes da nossa existência. Percebemos que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma curta experiência humana. A noite não é um desperdício de tempo ou um apagão da consciência, mas a prova diária e incontestável de que a vida independe do corpo físico. Nós morremos um pouco todas as noites para aprendermos a viver de forma plena e eterna. Cada despertar pela manhã é uma nova oportunidade concedida pela misericórdia divina para aplicarmos o conhecimento colhido nas esferas superiores. O intercâmbio entre os dois mundos é contínuo, sutil e perfeitamente estruturado pelas leis soberanas do Criador, governando cada passo da nossa evolução. Qual dessas lições de Kardec sua alma precisa ouvir agora? Escolha o próximo caminho.